Salve, salve minha tropinha, professor da mata aqui com vocês novamente. E galera, só deixar um recadinho aqui, se der, se inscreva aí no canal aí, deixa o seu joinha aí, que vai ajudar bastante aí, beleza? Então vamos lá para a questãozinha do ITA de São Paulo. Num experimento, um estudante verificou se a mesma temperatura de fusão de várias amostras de um material no estado sólido. Então, temperatura de fusão é aquela temperatura onde está ocorrendo a passagem, né, do estado sólido para o estado líquido, fechou? E também que está na temperatura se manteve constante até a fusão completa, fechou? Quando ocorreu toda a passagem, né, do estado sólido para o líquido lá. Considere que o material sólido tenha sido classificado como substância simples pura, substância simples composta, mistura homogênea eutética e mistura heterogênea, beleza? Então, das classificações acima estão erradas. A questão está nos pedindo para a gente marcar aqui, tropa, alternativa ou as alternativas que estão erradas dentre essas 4 aqui. Então, eu só desenhei aqui esse gráfico aqui, galera. Deixa eu só terminar ele aqui com vocês. Aquele gráfico, esse gráfico todo mundo já viu ele, já, né? Vocês estão estudando aí. Esse gráfico aqui ele vai indicar as mudanças de estado físico de uma substância, beleza? E para uma substância ela ser classificada como uma substância pura, esse intervalo aqui, ó, que ela está no estado sólido, e aqui que a gente vai ter aquele momento do ponto de fusão, que é onde está ocorrendo a passagem, né, do estado sólido para o estado líquido. Ele vai ter essa temperatura constante aqui neste momento. Esse eixo aqui do nosso gráfico está falando da temperatura e o eixo X aqui está falando do tempo, beleza? Essa parte aqui, ela vai ser linear. Significa o quê? Que a temperatura aqui vai ser uma temperatura constante, uma temperatura de fusão constante, quando a gente está se tratando de substâncias puras, beleza? Então, vou até colocar aqui ponto de fusão, que é quando a gente tem essa constante temperatura de fusão. Essa temperatura vai se manter constante, ela não vai se alterar. Por isso que aqui no nosso gráfico, a gente consegue analisar essa parte do gráfico aqui, ó, que ela é linear, ou seja, não está ocorrendo essa variação da temperatura, fechou? Detalhezinho aí para a gente resolver essa questão. E também está falando que é um material sólido aí também na nossa questão. Então, igual eu falei, toda substância pura ela vai ter esse ponto de fusão, essa temperatura de fusão constante, né? Ela não vai se alterar. E até aqui na questão também nos informou, a temperatura se manteve constante até a fusão completa. Então essas duas aqui a gente já classifica elas sendo corretas. Tanto uma substância simples quanto uma substância composta, ela vai ter uma temperatura de fusão constante, ok? Então essa parte dela aqui vai ser linear. Vamos analisar essa alternativa 3 aqui, ó, mistura homogênea eutética. Uma mistura homogênea eutética, ela vai ter como uma das suas características, além de ser composta, ser uma mistura de sólidos, ela vai ter comportamento semelhante a uma substância pura. Principalmente não, mas ela vai ter essa semelhança no seu ponto de fusão, na sua temperatura de fusão, que vai se manter constante. Então, uma mistura homogênea eutética, ela tem essa característica de ter uma temperatura de fusão constante. Então, ela se assemelha, né? Ela tem essas características semelhantes a uma substância pura. Então, ela também vai ter o ponto de fusão dela aqui, de uma mistura homogênea eutética, vai ter essa temperatura constante de fusão. Então, a gente consegue marcar ela sendo uma alternativa correta aí, beleza? E vamos analisar a última aqui, que é a quarta, que é uma mistura heterogênea.
Uma mistura heterogênea é aquela mistura em que a gente consegue ver duas ou mais fases. Lembra? Por exemplo, a água e o óleo. A gente consegue ver a fase do óleo e a fase da água. Só que aqui ela vai apresentar pontos de fusão diferente. Porque a água tem um ponto de fusão diferente de um ponto de fusão do óleo. Então, se fosse plotar um gráfico de uma mistura heterogênea, a gente não ia ter essa temperatura constante aqui de fusão, ia ter uma variação aqui, não ia ser linear aqui, igual das três situações anteriores. Então, essa alternativa que está errada aqui para a gente vai ser somente a alternativa 4. Dentre as opções para a gente marcar, a alternativa que está correta é a E, que é apenas o quarto, né? Essa quarta mistura aqui que a gente tem, esse quarto sistema que está errado. Fechou? Valeu, galera. Bons estudos e tamo junto. Valeu.